Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar sobre Guerra Mundial Extraterrestre número 2. Tranquilo? Segredos revelados. Guerra Mundial Extraterrestre número 2. Segredos revelados. Hoje eu vou falar sobre Guerra Mundial Extraterrestre número 2, Segredos Revelados. Tranquilo? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou falar sobre as famílias de híbridos extraterrestres que chegam aqui e formatam a religião pelo mundo todo. Aproveita esse computadorzinho da mente, esse computador de Deus, herança que Deus te deu, o seu cérebro, e aproveita um sistema que a psicologia também fala, é um sistema base em todos os cérebros humanos, que diz como a mente do humano acredita em Deus nessa fase. Então esses híbridos que entendem o sistema universal, o sistema universal, ele diz como você usar o computadorzinho da sua mente para atingir a paz. Da paz você atinge a parte amorosa com o seu pai. Ali você já começa a receber a força para fazer os milagres. Existe um processo simples, natural de você fazer isso. Você pensa, vai organizando sua mente e vai conseguindo as coisas, vai vivendo melhor. A tecnologia também explica o lado da pureza, como você colocar a sua vida dentro de uma ideia de sonho, que é para você receber os lucros desta ideia de sonho, pô. Se você colocar em sua vida uma ideia de horror, você vai ter os lucros dessa ideia de horror, pô. Então, essas famílias híbridas, elas chegam aqui, católico, budista, islã, todos. Essas famílias híbridas chegam aqui na Terra e começam a formatar religiões para revender para nossa raça. Mas esses caras, na verdade, eles são os chefes deles, são do mal. Os fiéis, pode até ter algumas pessoas ali que querem o bem, mas a chefia dessas religiões são do mal, porque eles são híbridos, ele trata a gente como lixo, pô. Porque ele tem uma cultura da porra, ele sabe tudo sobre o sistema universal. Tanto que não existe um humano que fabrica religiões, pô. As religiões educam o humano, brother. Por quê? Porque na Terra, desde a época de Jesus, existia na Terra os híbridos. Na verdade, os historiadores sempre esconderam do ser humano. Os híbridos viveram aqui, velho. Eles são híbridos de extraterrestre. Eles têm essa compreensão extraterrestre de tecnologia fora do tempo. Ele chega aqui, ele pode analisar o seu cérebro e ver como você acredita em um Deus. E dali ele cria um Deus de uma perfeição tão grande. É claro que Deus é pureza, é perfeito, é bonito. Nossa família tem que ser educada direitinho. Tudo isso é claro. Mas se você observar o que as religiões fazem, é um processo de escravidão. Por quê? Porque você não faz mais nada a não ser adorar eles e encher de dinheiro, adorar e encher de dinheiro. E sua posição fica como um escravo. Você não tem liberdade, não faz sexo, você não pode estar numa ilha paradisíaca curtindo, você não pode viajar, subir uma montanha, fazer sexo com sua namorada numa fazenda, você não pode nada de emoção, de coisa bonita, de tudo que o humano tem de arte, de música, de coisa linda, passa a ser feio. E essas famílias híbridas que traduz para você, ela passa a colocar como todas as coisas do mundo fossem horríveis.
Então a arte é horrível, as músicas todas são horríveis, só aquelas músicas da igreja, aquelas músicas que a pessoa fica chorando, aquelas músicas tristes, só aquilo que é bonito. Aí não tem mais nenhuma outra arte que é bonito, ele começa a cortar o mundo, pô, cortar a vida humana. E engraçado que todas as religiões têm essa lógica. Você veja o que é que um budista vira. Uma pessoa mendiga de rua com aquelas roupas estranhas e realmente vivendo para a escravidão daquele povo ali. Veja o católico, veja o cristão. Ele se torna um escravo, não pensa em mais nada, a vida não tem sentido, ele não namora, não tem aventura, não sai, não tem uma vida bonita, porque tudo se torna feio. Não existe isso, rapaz. Essas famílias híbridas aproveitam o nosso sistema mental para tratar a gente como escravo. No mundo, eles estão canalizando o dinheiro e a cultura para eles. Fica aí 70%, 80% nessa média de pessoas que ele trata como bicho. Ele não dá informação nenhuma, ele não ensina o sistema universal, ele não diz as novidades extraterrestres que está espalhada pelo mundo todo. Ele não diz para você que cada religião que existe é uma família híbrida, pô. É uma família híbrida de extraterrestre. Não existe humanos que faz religião, brother. Porque humanos é novo, é uma criança aprendendo no espírito. Não existe humanos que faz religião, brother. O humano não tem ainda a tecnologia fora do tempo. Não tem essa tecnologia que o universo nosso tem e que o seu cérebro acessa isso com o seu campo mental na rede, falando com o seu pai. Entende? Então, no fim das contas, o que essas famílias híbridas querem é criar uma história que se pareça com a parte psicológica daquele povo, daquela parte regional. Então eles começam a formatar escravos, pô. Na verdade, você não vai ter mais liberdade de ouvir uma música de Caetano Veloso, você não vai poder botar um biquíni na praia, você não vai sair na praia, o seu namorado, sua namorada, você não vai poder, sabe, botar um biquíni para chegar ali com suas amigas. Tudo vai se tornar uma condenação. A única coisa que se torna liberada é ler Bíblia, adorar eles, encher eles de dinheiro e trabalhar de graça para eles. Quando você fica percebendo, esses extraterrestres, eles não são do bem, pô. O povo que está ali na religião, ele até quer o bem. E todo livro sagrado de cada religião, ele tem que botar um pouquinhozinho ali, um pedacinho assim pequeno, bem pequeno, dessa tecnologia universal. Porque senão o cara não se atrai, ele não pensa que aquilo é Deus. Então o que é que ele faz? Ele arruma um ídolo, feito na música Podres Poderes de Caetano Veloso. Ele arruma um ídolo, bota, o cristão é o cabeludinho de olho azul. Apesar do apóstolo Paulo dizer que ele tinha cabelo curto, não tinha nada a ver com aquilo. Mas contrariando até a própria Bíblia, a Igreja Católica botou o cabeludinho do olho azul. No budismo é Buda, o barrigudinho preguiçoso. No Islã não é o cara que sobe para o céu em um cavalo cravejado de brilhantes. Você já viu algum animal que vive cravejado de brilhantes, pô? Então, quando você for perceber, os caras estão usando o nosso sistema mental para inventar histórias fictícias, para poder enganar o nosso povo e a gente chamar eles de Deus. Mas eu estou no mesmo universo que ele. Por que eu seria um escravo dele? Se eu estou na mesma rede de vida de Deus que ele, por que aquele híbrido ali, dono da igreja, é louvado como um Deus? E eu que estou aqui, que o Jesus Jeová disse que eu era Deus igual a ele, tenho que viver de escravo, adorando igrejas, padres, enchendo eles de dinheiro. Veja o Islã. A lógica do Islã
tem bondade, tem caridade, ajuda, tem amizade, igual a lógica do cristianismo inicialmente. Mas veja o que a família de híbrido faz. Ela pega seus fiéis e torna escravos mesmo, quase robôs programados. Tá vendo que os caras não são bons? Esses caras não são bons? Esses donos de religião, dono da católica, dono do budismo, dono do islã, dono do, sabe, que comanda essa parte cristã, que é 40 mil tipos de Deus cristão na Terra que eles ficam projetando, né? Então, o que você vê é isso. Essas famílias híbridas que veio para a Terra estão nos escravizando, usando o nosso dinheiro, o nosso ouro, tudo nosso, e ainda fazendo a gente de empregados, fazendo a gente adorar eles e dar dinheiro o tempo todo, tratando a gente como se eles fossem faraós e a gente fosse aquele povo ralé que fica construindo coisa de graça, tomando chicotada. Eles estão fazendo a terra como se fosse o povo de um faraó. Você vê o cristianismo como é. A gente só adora e dá dinheiro a eles. Veja como é o Islã. Veja como é o budismo. Você não tem direito, você vira um escravo de uma ideologia, uma história fictícia, pô. Na verdade, a sua cabeça, você tem que entender que ela tem um processo universal, pô. Esse processo, como o seu cérebro funciona, ele tem um campo dele que pensa, o campo mental. Esse campo mental, ele amplifica o que você pensa. Claro que tem um sistema de proteção para a hora que você está triste e alegre. Mas em média o campo mental amplifica o que você pensa. Por quê? Porque a direção que você vai, você obtém esse lucro. Se você vai na direção da construção, do amor, da paz, do brilho, da vida, da felicidade, se você é uma pessoa disposta, se você trata as pessoas bem, esse tratar bem já é Deus perdoando a você, porque você é bom com os outros. Tudo está na própria mente, pô. O seu campo mental é simples. Se você olha para as trevas, esse lucro vai vir para você, brother. É uma óbvia coisa bem lógica. O campo mental funciona assim. Então é uma coisa simples, que podia se ensinar em toda a escola, em todo consultório de psicologia, de tudo. É uma coisa besta, simples, o homem podia aprender como é o campo mental dele e ser infinitamente mais feliz. Mas as famílias de híbridos extraterrestres que vêm para a Terra, eles criam história fictícia de um Deus. E essa história é baseada no perfeccionismo, para fazer culpa nas suas costas. Aí você fica um eterno culpado, servindo a eles para sempre. Mas o homem tem direito ao seu sexo, tem direito ao seu dinheiro, tem direito a passear, namorar, fazer o que quiser, a comprar suas coisas. O homem não deve viver apenas para servir padres e ler livros. Mata a nossa arte, mata a nossa música, mata a nossa beleza, mata a aventura dos jovens, a beleza da vida, mata até, você vai passar umas férias ali, mata até o seu prazer de relaxar, entende? Você vê que é um perfeccionismo que mata a liberdade. Por que o Jesus Jeová dizia Deus veio para libertar? Porque essa liberdade é necessária. O homem não vai ainda nessa fase aqui de treino, na sua cabeça, criar uma perfeição perfeita. Ele não vai ser um cara exato, ele vai ter erros e vai ter acertos. Então eu não posso exigir de um cara desse uma métrica perfeccionista que eu vou matar o cara de culpa, porra. Entende? Eu não posso chegar para as pessoas e ficar cobrando perfeccionismo e pecado, pecado e perfeccionismo, pecado e perfeccionismo. Eu vou matar as pessoas de dor, de culpa e tristeza, pô. Por quê? Porque o cara é uma criança aprendendo. Eu não posso chegar para uma criança aprendendo e exigir que ela seja melhor do que o avô, o pai dela. Entende? Eu seria uma pessoa louca. Eu inventaria racismo, homofobia com isso. O perfeccionismo, a um certo ponto, não é para o bem. Esse perfeccionismo demais
que o homem não tem essa estrutura no cérebro, na parte psicológica dele, esse perfeccionismo começa a virar homofobia, racismo, começa a virar escravidão. O seu direito é apenas ler livro e ir para a igreja, ler livro e ir para a igreja, encher eles de dinheiro e trabalhar de graça, trabalhar de graça. Quer dizer, por que não existe essa base de benefício para o lado de nós? Perceba que tudo que ocorre na igreja é para o benefício do dono, porra. Você adorar ele, encher ele de dinheiro. Mas existe um Deus da natureza livre, que Jesus Jeová dizia: Deus é livre, Deus veio para libertar. Até os costumes do sistema lá, do início lá do cristianismo, não tinha nenhum tipo de repressão a sexo. Você jamais viu Jesus dizer que não pode namorar antes, fazer sexo antes do casamento. Não existe isso. Nunca Jesus Cristo disse que você não pode fazer sexo antes do casamento. Essas famílias de híbrido querem castrar você, enganar, derrubar, porra, vendendo uma falsa história fictícia de um Deus. Aí você não vê a tecnologia de dentro do seu cérebro que relaciona com essa atmosfera, esse computador atmosférico universal. Ele não te ensina a tecnologia verdadeira para lhe derrubar como escravo. Porque ele é mais inteligente do que você, pô. Ele sabe que fase o seu cérebro tá. Como você projeta Deus. Entendeu, brother? Along the edge of this airfield, the old prop shaft airliners stand, altimeters reading zero. Entende, meu irmão? Por exemplo, na religião do Islã, Maomé é um gerenciador virtual. Porque é impossível uma pessoa subir em um cavalo cravejado de brilhantes. Não existe um cavalo que é cravejado de brilhantes, pô. Isso é uma nave, é óbvio. No cristianismo, eles criaram o cabeludinho, que é um gerenciador virtual. Se o apóstolo Paulo diz que Jesus tinha um cabelo curto, porra, era outro cara, outra cor de pele, não tinha olho azul, entende? O cara diz isso, porra, e a própria igreja burla a imagem do cara para botar aquele cabeludinho. O gerenciador virtual da católica. Qual é o gerenciador virtual, sabe, do budismo? É Buda? É um gorduchinho preguiçoso, o barrigudinho, e fica sentado a vida toda com aquele barrigão para frente e ensinando coisas idiotas para as pessoas, né? Que dia aquele abestalhado ensinou o sistema universal para você? Se esse universo é um só existe uma lei física, só existe um Deus, porque só existe uma lei física, isso é física, meu irmão. Por que só existe um Deus? Porque só existe um formato que o seu cérebro reúne forças, comunica com o seu pai, entra em rede com o seu pai. Não existe essas famílias híbridas de extraterrestres que chegaram aqui na Terra e que o governo no seu país e de outros países não te contou a verdade. Desde a Segunda Guerra Mundial, chegaram várias famílias híbridas na Terra. Entenda, meu irmão, uma coisa que eu vou lhe dizer. Eles nos tratam como bichos. Eles botam a gente para adorar eles. Se só existe um universo, só existe uma física deste universo. E essa física é que produz a rede de vida e as coisas de Deus. Então não existe várias famílias híbridas na Terra, criando religiões, escravizando, roubando nosso povo todo. Um Deus falso que não é aquele. O Deus da católica é falso. É Satanás. Aquele cabeludinho da cruz é Satanás. É um gerenciador virtual da sua culpa, da sua miséria. O Islã, aquele gerenciador virtual do Islã, gerencia para eles. O budismo não é Buda, aquele barrigudinho preguiçoso que fica falando besteira do universo, que não sabe nada.
Diz que você foi um alface, depois foi um besouro, depois foi uma árvore, depois foi um animal, depois foi um humano, depois você vai ser um extraterrestre e depois você vai ser Deus. Ele criou uma lógica dele. Não tem mais herança genética de Deus, dessa raça. Entendeu? Os caras estão ali roubando. Por que Nostradamus disse que o humano vai ser transformado em máquina pelas religiões? E por que os cientistas agora do mundo todo ficam desmoralizando Nostradamus? Porque ele previu que as igrejas híbridas na Terra, dos extraterrestres que não tem Deus, eles criam católico, budismo, criam essas religiões que não tem Deus, porra. Eles revendem um sistema universal para você. Ele jamais terá Deus. Porque Deus é um processo deste universo. Se esse universo tem uma física, meu irmão, essa física produz o sistema da rede. Por isso que só existe um Deus. Não existe um Deus católico, um Deus budista, um Deus do Islã, um Deus. Não existe isso. Eles estão roubando você. Se esse universo é um só, se o processo dele de física, de existência das coisas é um só, como é que pode existir várias lógicas de Deus, pô? Os caras estão vendendo o sistema universal para você, roubado. O que é que eles fazem? É o perfeccionismo. Cria culpa e você não se levanta. Por quê? Porque cria culpa. Você fica sendo um eterno pecador, porra. E o cara vai lhe escravizar para sempre ali. Por quê? Porque você tem que ser uma perfeição que você não consegue. O ser humano, meu irmão, tem que namorar, tem que sair, tem que beijar, fazer sexo, ter dinheiro, comprar as coisas, ter as coisas. O ser humano não pode viver um miserável escravo da igreja para sempre. Sabe? Sem namorar, sem vida, não pode sair numa praia, botar um biquíni, é Satanás. Isso é lei de escravidão, brother. O Deus da natureza, ele é livre. Como a vida e a natureza é livre. O Deus da natureza, quando ele fala para você, ele fala da diversidade, tanto genética como mental. Por quê? Porque ele é diverso. Não existe um Deus único feito da católica, um Deus monótono, um Deus único, como se fosse... O Deus criou preto, branco, gay, gente, homem, mulher, preta, amarela, azul. Deus criou uma diversidade de herança, de cores, de vida, de brilho, de seus filhos lindos. Não existe um Deus com leis perfeccionistas, um Deus que cria uma monotonia perfeita que nenhum ser humano consegue seguir, pô. Aí eu fico escravo para sempre. A única coisa que eu posso fazer agora é adorar a igreja e encher eles de dinheiro. Ou então ser culpado, parar de namorar, parar de ter dinheiro, parar de sair, viver como se fosse um doentio. O engraçado é que no Islã é assim, no budismo é assim, porque os escravos dessas famílias de híbrido que veio para a terra fundar religião para escravizar você, os escravos deles têm que ser cabeça baixa, não pode namorar, não pode fazer nada. Por que Jesus dizia que Deus é livre? Porque a bondade é bondade. Você pode namorar à vontade, se for uma coisa equilibrada, boa, respeitosa, uma boa, uma coisa legal, aquilo vai ser legal, vai ser de Deus, pô. Se você for uma pessoa que fizer já o outro lado da escuridão, aquilo vai ser de escuridão. Lembre-se, para terminar, que o universo existe duas forças. A força da vida, do brilho bonito da vida, e os robôs, que fabrica perfeccionismo para dizer que é Deus. Mas Deus não é perfeição. Deus é o seu Pai próximo de amor. Em primeiro lugar, Deus é um Pai próximo de amor. A perfeição de Deus, ele não liga para isso. Porque ele foi perfeito a vida toda, ele já se acostumou em ser perfeito. O que Deus bota em primeiro lugar é a proximidade carinhosa. É a evolução
do seu cérebro. A tradução que Jesus dizia, o bom professor ensina você a ser Deus e não a ser um fiel de igreja. Por que Jesus dizia que o bom professor ensina você a ser Deus e não um fiel de igreja? Entende, meu irmão? Essas famílias híbridas veio para a terra se fingir de Deus para escravizar e roubar bilhões de dólares do nosso povo humano e viver em paraísos tropicais, enquanto a gente só adora eles e enche de dinheiro, adora e enche de dinheiro, adora e enche de dinheiro. Mas nesse universo só tem uma física. Então Deus funciona em uma condição física relativa ao poder dele. Então não pode existir várias famílias de híbridos, cada um com o seu Deus, pô. Se o universo é um só, a física dele é um só. O canal do Profeta está no ar, a rádio está no ar. E essas semanas daqui para frente a gente vai ter umas palestras exclusivamente de tecnologia. Eu vou revelar todo o segredo dos extraterrestres para vocês. Nesses dias agora, as próximas palestras. Falou, meu brother, um beijo do seu amigo aqui, vamos lá.